Portugueses estão revoltados após descobrirem que Portugal foi colonizada pelo Brasil e agora se chama Guiana Brasileira. E hoje você vai ver como que os nossos guianenses brasileiros estão refletindo e reagindo a essa nova colonização dos tempos contemporâneos. E obviamente que aqui você não vai só ver o que eles estão achando, mas nós também vamos mostrar para você a história dessa colonização que é tão recente. Então bora lá. Obviamente que antes de nós vermos como que os nossos guianenses brasileiros estão reagindo à nossa nova colonização, nós temos que mostrar um pouco da história de como isso está acontecendo. Pois a colonização brasileira na Guiana, ela é recente, ela tem acontecido nos últimos anos de uma forma até um pouco diferente das outras colonizações. Então vamos à história da colonização da Guiana brasileira. A história da colonização da Guiana Brasileira. Olá, turma, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de história, pessoal. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2125, tá? E hoje a gente vai falar sobre a Guiana Brasileira, aquela parte do Brasil que fica ali do lado da Espanha, na atual Península Ibérica. Todo mundo aqui sabe na sala que um processo de domínio sempre é muito complexo, certo? Então, para ajudar a gente na aula de hoje, a gente vai ler uma postagem encontrada por arqueólogos digitais em uma rede social bem antiga chamada Reddit. Na época, certo, gente? Vale pontuar que a Guiana Brasileira era chamada de Portugal. E é por isso, gente, que Então, a gente tem que lembrar que a Guiana brasileira ainda é uma recente colonização. Então, os guianenses brasileiros ainda acham que são portugueses. E eles ainda falam, né, um português meio arcaico. Não é o nosso português brasileiro que é super novo e moderno. a língua que a gente usa hoje pode ser chamada tanto de brasileiro quanto também de português. Fica aí a curiosidade para vocês aqui na aula de hoje. Bora ler a postagem? Encontro mais brasileiros que portugueses em todo lado. Isto é meio triste. Ainda hoje fui fazer análises ao sangue. Análise ao sangue, o pessoal daquela época falava umas coisas meio engraçadas, tá, gente? E qual a minha Verdade. surpresa quando eu me deparo com uma brasileira? Existe algum sítio que ainda não tenha sido invadido por estas criaturas? Andei a pé pela rua 10 minutos e ouvi brasileiro para ir umas 10 vezes. A este ritmo, Portugal passa a ser colônia do Brasil em menos de 6 anos. Os portugueses todos velhos a serem substituídos por zucas. Zucas era como eles chamavam os brazucas, os brasileiros naquela época, lá na Guiana. É triste porque eu nunca escolhi nada disto e agora sou obrigado a viver no Brasil. Bem, esse documento aqui é um pouco engraçado, né? Porque vocês devem ter lido nos textos que eu mandei para vocês em casa que os portugueses invadiram o Brasil no ano de 1500. Eles chamavam esse processo de descobrimento, mas foi mais um exemplo da longa história do colonialismo, tá? Aquele processo de domínio e de roubo de riquezas de outra região. A gente já falou disso no caso dos Estados Unidos, a gente já falou disso no caso da Europa, a gente já falou disso no caso de Israel, tá? Só para vocês entenderem aí como é que é o processo. Os portugueses, como era conhecido o pessoal da Guiana Brasileira naquela época, promoveram um genocídio contra os nativos da região na América, impuseram a sua religião como um processo político de domínio, escravizaram os habitantes de outro continente, o continente africano, para obrigar essas pessoas a trabalharem no Brasil e usufruíram das riquezas naturais e humanas da região durante vários séculos, tá? Com o passar do tempo, no entanto, o Brasil se tornou uma potência econômica mundial apesar dos séculos de exploração dos portugueses, do pessoal da Guiana. Foi só depois disso que os brasileiros começaram a conquistar Portugal, que Vocês têm que entender que foi um processo reverso, né? Portugal nos colonizou há muito tempo, só que agora nós brasileiros colonizamos Portugal, que agora se chama Guiana Brasileira. hoje, em 2125, a gente conhece como Guiana Brasileira, tá, pessoal? E o mais interessante é que a Guiana Brasileira foi conquistada sem sequer matar nenhum nativo, sem derrubar nenhuma mata, sem impor nenhuma religião. Isso porque nós brasileiros somos muito mais civilizados do que aqueles arcaicos portugueses que precisavam chegar e cometer crimes de guerra para conseguir colonizar. Nós colonizamos, gente, de uma maneira muito mais fácil. A família Neto é uma das prioritárias, uma das fundadoras dessa colonização. Também sem escravizar ninguém. A conquista aconteceu na base de duas das armas políticas mais poderosas do Brasil: a ousadia e a alegria. Anota isso aí no caderno que vai cair na prova, tá bom? E, ô Enzo, pode falar. Ah, você quer ir pra casa mais cedo e quer pegar o ônibus voador pra Coimbra? Ah, pode liberar, eu já vou liberar a turma agora também, tá bom? Inclusive, eu não sei se vocês sabiam, gente, mas os guianos brasileiros chamavam ônibus de autocarro. Vocês sabiam disso? Turma, vocês estão dispensados, né? Na semana que vem a gente fala mais sobre outro capítulo da nossa história. No caso, o Endecacampeonato da Seleção Brasileira de Futebol, certo? Aquele que foi conquistado com a dupla de ataque famosa formada pelo clone do Neymar e o Cristiano Ronaldo Neto, tá bom? A gente fala Então, vocês terem mais uma noção da história, né, da Guiana brasileira. Só que daí, gente, os guianenses brasileiros, eles estão meio que revoltados porque nós estamos levando cultura para eles
cultura nova, sabe? Cultura moderna, contemporânea. Nós estamos literalmente civilizando aquela região tão arcaica que era a antiga Portugal. Só que eles estão meio revoltados, que parece que eles não querem ir pro futuro. Eles querem ficar presos ao passado, sabe? Era das trevas. Guiana brasileira? Guiana brasileira! Que bom que você já aprendeu a falar. Para a vossa excelentíssima informação, Guiana é um país na América do Sul. Aí bem por... Guiana, nós temos a Guiana Francesa, tá? Aqui, né, na América do Sul, mas nós também temos a Guiana Brasileira, lá na Península, lá na Europa. pertinho do Brasil. Não somos nós. Isto aqui é Portugal. Primeiro Não, era Portugal, não é mais. foi o meme do ouro. Roubámos o ouro. Depois surgiu que falamos um português arcaico. Um português pré-histórico. E a gente tá mentindo? Me conta aqui nos comentários se vocês estão mentindo. Aliás, se você chegou até aqui do vídeo, por favor, eu peço que curta esse vídeo, porque a cada curtida o YouTube manda para outras 5 pessoas. E também, caso você possa, aperta no botão do hype aí, ajuda o canal a crescer. E agora somos uma Guiana. Uma coisa é certa, vocês têm criatividade nos memes. Mas nós não somos uma Guiana. Guiana... São sim, vocês são pequenos, população minúscula, vocês não têm poder econômico e vocês não têm nem domínio da própria língua, porque nós que falamos português. Vocês falam uma versão super arcaica, vocês são uma Guiana agora. Aceitem a colonização do Brasil. Só que, obviamente, que nós temos mais, né? Porque nem todo guianense brasileiro, ele tá super revoltado. Alguns deles estão aceitando, sabe? A cultura civilizatória que nós estamos levando para os nossos queridos irmãos guianenses. Brasileira, você? Eu não estou a perceber nada. Eu não sou brasileira. É tão suave a nossa colonização, nós somos tão bons em colonizar que alguns guianenses nem perceberam que já não são mais portugueses. Nós somos muito eficientes, gente. Eu não sou de Goiânia. Goiânia é um lugar no Brasil, né? É uma cidade lá, não é? Por que é que as pessoas estão a dizer que eu sou Goiânia brasileira? Eu sempre digo que eu sou muito boa a perceber o português do Brasil, mas esta vez eu estou com dificuldades. Então uma pessoa me ajuda, porque eu estou a sentir que as pessoas estão a fazer uma piada de mim e eu não estou a perceber. Eu não gosto porque eu não sei se eles estão a perguntar mesmo ou se estão a fazer uma piada mesmo. Ai, tadinha, não é piada. Eu sei que tem alguns aí que falam que é meme, mas é real. Você tem que entender que vocês não são mais portugueses. Ai, esses guianenses brasileiros, viu? Eu recebi este comentário de muitas pessoas, não foi só esta pessoa. Eu tive muitos comentários de dizer a mesma coisa. Eu acho que esta pessoa está a gozar comigo, mas eu sou inglesa, com pais portugueses, e é a razão que eu tenho um sotaque assim, porque é uma mistura de brasileiro, português e inglês. Então ela não é guianense brasileira. Ela é uma britânica que mora na Guiana brasileira. Tudo bem, a gente vai dar pra você nessa... A gente vai passar esse pano, porque a gente sabe que é difícil pra algumas populações do mundo, né? Algumas etnias, alguns lugares, alguns povos e culturas entenderem o que é uma colonização. Porque é algo novo na vida de você, a gente sabe. Mas, obviamente que nem todo guianense brasileiro está feliz. Esse daqui, por exemplo, tá pedindo respeito. Respeito do quê? A gente tá levando pra vocês civilização. Aqui aos comentários, alguns comentários sobre a Guiana Portuguesa, sobre o vídeo que eu fiz. Estão a dizer que não sabemos levar isto na brincadeira, que nós levamos tudo para o coração, que nós não sabemos brincar. Olha, eu sou de desacordo com isso, estou em desacordo com isso porque eu gosto de brincar, aliás, sou uma pessoa que adora brincar. Não gosta não. Acho que pessoa mais brincalhona do que eu não existe. E muitos portugueses gostam de brincar. Aqui a questão não é essa. Guianenses, brasileiros, portugueses não existe mais. Isso daí é da época de 1800. A questão é que, se vocês repararem, existe muito comentário aí, muito comentário que inclusive está filtrado e que eu próprio até já apaguei, ok? Porque houve aí um escalar de comentários que são mesmo impróprios.
A negação é o primeiro estágio. A negação é sempre o primeiro estágio de uma grande mudança na sua vida. Assim, eu acho que as brincadeiras tem que se perceber o que é uma brincadeira, ok? E a brincadeira que falar de uma cultura, pá, de um povo, da nação, de uma bandeira, pá, tudo tem limites. E acho que as brincadeiras, há tanta brincadeira saudável e bonita que se pode fazer, pá, em vez disto, porque honestamente eu não vejo intuito nenhum nesta brincadeira, pá, só vejo que, reparem numa coisa, o TikTok é usado por muitos jovens e muitas crianças, pá, e elas quando crescerem, elas vão fazer exatamente isso, ou pior. É claro, é para isso que a gente colonizou vocês, para levar educação também. Nós temos que educar as crianças guianenses e brasileiras para que elas sejam boas para a sociedade no geral, sejam adultos produtivos. Pensem que o que vocês estão a transmitir agora ficará marcado aqui em pegada digital para agora, para amanhã e para o futuro. Portanto, É a as ideia. crianças não sabem entender este tipo de situações e vão levar isto à letra ou até podem levar pior. Portanto, acho que este tipo de brincadeiras, opá, deve existir, podem brincar, podem gozar com as pessoas, opá, por falarem assim ou assado. Há de facto países em que as línguas são um bocado esquisitas, mas opá, daí usar a bandeira, a nação, a cultura, espezinhar. Isto é uma coisa que eu agora estar. Eles falam muito estranho, né? Esse português arcaico, espizinhar. O que é espizinhar, gente? Alguém me explica aí nos comentários o que é espizinhar? No Japão, e os portugueses já estiveram em Tanagashima há muitos anos atrás, e houve troca de cultura lá, houve troca de cultural. Nós levámos para lá a cultura, também trouxemos cultura deles para Portugal. Pá, agora estou no Japão, imaginem eu estar lá a gozar com eles. Opá, é de uma falta de ética tão grande e um desrespeito que eu não sou capaz disso. Eu vou ser honesto, eu gosto de brincar, adoro brincar. Quem me conhece sabe, eu sou as pessoas mais. Ih, soltou quem me conhece sabe. Mas, gente, ele é tão famoso assim pra ter que soltar o quem me conhece sabe? É cancelamento agora dos guianenses brasileiros? Eu não achava que era um cancelamento. Já soltou a frase? Eu sou uma criança grande, okay? E tenho um coração enorme. Agora, estar a brincar com um povo, pá. Ai, porque os japoneses falam assim assado, porque os japoneses não tomam banho, porque os japoneses, isso é nosso e isso é a Guiana portuguesa. Opa, olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu se estivesse lá como imigrante no Japão e estivesse a ouvir os portugueses a dizer isso de lá, eu tinha que falar, porque é vergonhoso, pá. Gente, parece que eu não sabia disso. Parece que os guianenses brasileiros, eles estão tentando colonizar o Japão. Mas quem que te deu essa permissão? O Brasil, a gente fez um referendo no Brasil? O presidente falou, não, vocês podem sim colonizar o Japão, Guiana brasileira. Eu não lembro disso. É vergonhoso. E depois há uma coisa, nota-se que há brasileiros que estão a ir atrás de outros brasileiros, inconscientemente nem pensam. É a Guiana portuguesa, não sei o quê, fala-se arcaico. Meus caros, eu vou-vos dizer, eu tenho comentários que estão ocultos, outros já apaguei, porque eu vou-vos dizer uma coisa, apetecia-me pegar nesses comentários e chapá-los, num vídeo, um por um, e dizer, olha, isto é o que está a ser dito, é o que está a ser falado. E há comentários que vocês estão a fazer, opá, atenção, eu estou a dizer que isto é uma pequena parte, é uma minoria, ok? Uma minoria que está a fazer isso. E que sabe o que é que está a fazer. E há pessoas que não apagam esses comentários, os comentários ficam lá. Pá, e vou tornar a dizer, isso é mau, isso não é brincadeira, ok? Isso não é brincadeira, isso já está noutro nível. Eles estão sentindo, gente, a colonização, porque, como vocês devem saber, a gente começou a colonização com a família Neto de uma forma muito mais de boa, branda, a gente foi devagarzinho, né? A gente não chegou que nem os portugueses, que já chegou aí pra tudo, não. A gente tá fazendo um processo lento, gradual, mas como vocês sabem, o mundo tá tendo um monte de problema e a gente tá precisando apertar o cinto, sabe, pra finalizar essa colonização. E daí agora eles estão sentindo esse cinto apertando. Difícil. Portanto, nós estamos Difícil. num mundo em que cada vez a polaridade está cada vez mais ou positiva ou negativa. Não há meio termo. E o que eu aqui falo
E o que transmito é, opá, tenham mais calma nos comentários e pensem antes de escrever, porque ódio gera ódio. E eu vou tornar a dizer, eu não sinto ódio nenhum, zero, ok? Zero. O que eu estou a dizer é, eu conheço muitos amigos brasileiros, tenho pessoas aqui conhecidas, e que em conversa e tudo, eles não se revêem nessa situação, vou-vos já dizer, não se revêem nisso, ok? A maior parte deles que estão aqui, só se for os que estão contrariados. Estão. Gente, tá muito difícil, né, pros guianenses brasileiros. Comenta aí, pray for guianenses brasileiros nos comentários. Nós precisamos rezar por eles. Tá muito difícil esse aperto da colonização que a gente tá acelerando. Estão contrariados e há brasileiros aqui contrariados. Isso aí, como é em todo lado, pronto. Há boas pessoas e más pessoas, como há portugueses também no estrangeiro que estão contrariados e falam mal do estrangeiro. Mas a maior parte não fala isso, ok? Só para vos dizer. E isso prejudica os vossos compatriotas. Além de que prejudica toda a gente. Porque, já vos disse, não é o caminho. Portanto, esse espezinhamento não é o caminho. Podem brincar. Pá, eu até digo uma coisa, gosto de ouvir uma boa brincadeira. Agora, esse tipo de brincadeira acho que já passou todos os níveis. Mas vocês é que sabem, olha, continuem. Se estão a ajudar os vossos, pá, continuem. Se o pessoal acha que eu não tenho razão e que se deve continuar a fazer isso, pá, então eu sou maluco no meio de milhares, se calhar. Mas é, moço. Mas é, moço. Mas é. Vocês têm que aceitar a colonização. Não tem essa de ficar revoltados, não. Mas, obviamente, que, gente, tem muito guianense brasileiro que tá revoltadíssimo com essa colonização. Eles estão chorando. Eles estão pedindo, pelo amor de Deus, não nos colonizem. Vocês estão nos humilhando e nos destruindo. Sendo que a gente só tá levando civilidade, cultura, educação, sabe? A gente tá levando pra eles algo que a gente. Como eu posso dizer? Nós estamos tornando eles uma nova nação. Uma nação muito mais moderna, contemporânea, com ideias do século XXI. E atualizando o querido vocabulário deles, porque o português arcaico é meio difícil de entender, vocês não acham? Olha. Sousa, muda de vídeo, porque esta resposta é mesmo direitinha para a Aline. Aline, eu recebi dezenas de comentários como o teu, a dizer que Portugal era a nova Guiana brasileira e que somos todos brasileiros e que onde é que Mas somos todos brasileiros está agora. o ouro e onde é que está os diamantes e onde é que estão. Eu não sei onde estão os diamantes, olha, eu não tenho. Não tenho. Mas não há problema, não há problema, cada um tem a sua cultura. Está um belo dia de. Você ainda não tem a nossa cultura. É uma questão de tempo. Primavera, cada um tem as suas culturas, vocês fiquem com o Brasil de um lado do Atlântico, que nós ficamos com o Portugal do outro lado. Não se tentem. Claro que não, moço. A gente vai ficar com tudo. Você tá achando o quê? A época das navegações de colonização acabou, mas hoje em dia a gente coloniza por meio da informação, do database. A gente vai sim colonizar vocês, vocês têm que aceitar, porque o processo já começou. O processo já tá rolando. Nós não podemos parar a operação Guiana Brasileira. Entende? Nós não podemos fazer isso. Nós já gastamos muito dinheiro, muito esforço. Não dá. Eu sei que você tá com dificuldade de atualizar a mente, de mudar o seu mindset do antigo europeu português arcaico para a nova e maravilhosa potência que vai ser os brasileiros no futuro. Eu entendo que é difícil. Às vezes você evoluir é uma coisa que dói um pouco, sabe? Tentem convencer que Portugal um dia será brasileiro. O que vocês queriam era a NATO, a União Europeia, o euro. Na verdade não, porque vocês não estão muito bem, né? Vocês estão quase falidos. Inclusive é por isso que a gente está colonizando tão facilmente sem ter que usar outros meios. Não vão ter. Olha, e já agora, se quiser, apanha um avião da TAP e venha conhecer Portugal. França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Itália. São países magníficos. Beijinhos, Aline Sousa. Beijos. Você vê que ele tá, né, tipo, super revoltado. Será que a Guiana brasileira tem uns caras bonitos? Achei gatinho esse, viu? Pegava. Mas, obviamente, nós temos elas um tá.
Daí aqui a gente tem, né, a Jojo Domingues, que teve um cancelamento nos últimos tempos, tá? Mas ela fez um vídeo antigamente falando sobre, né? Porque ela foi lá visitar a Guiana Brasileira. Porque por mais que nós estejamos colonizando, muitos brasileiros ainda não tiveram a possibilidade de ir. Até porque um lugarzinho desse tamanho, né, galera? É uma Guiana. Então, ela fez o favor e o trabalho de mostrar pra gente como é que é lá. Lá da faixa de Gágios, que é a capital da Guiana brasileira. Pelo menos é assim que os brasileiros estão chamando Portugal agora. Aqui, literalmente, a gente encontra tudo do Brasil. Restaurante brasileiro, manicure brasileira, cabeleireiro brasileiro, comida brasileira. E eu já vou logo avisando que não fui eu que criei isso. Já tô até vendo fake news. Influenciadora brasileira nomeia o quintal da Espanha de Guiana brasileira. A cultura Caramba, do meio quintal da Espanha é ótimo. brasileira aqui é muito forte. E essa discussão entre brasileiros e portugueses não vem do nada, é de muito tempo. E eu nem tô falando do ouro e afim. A questão é que o imigrante brasileiro que vive aqui em Portugal até se legalizar come o pão que o Pedro Álvares Cabral amassou. Como é que tá a vida do imigrante pra ti? Bem complicado. E existem até relatos de brasileiros que sofrem xenofobia no processo de legalização. Não tá jogando Como assim estão tendo xenofobia na Guiana brasileira? Ó, tá vendo por que a gente tem que colonizar? A gente tem que civilizar essas pessoas. Mano, xenofobia é assim, coisa do século passado. E eles querem continuar nessa cultura e nessa educação de 1900? Ah, não. Vamos ter que intensificar essa colonização para acabar com essa xenofobia. já gostar, então volta pra tua terra, pois essa é clássica. Guiana brasileira. Não é engraçado. Eu acho que muita gente não sabe que o sistema aqui é arcaico. É tudo feito na Idade da Pedra. É muita burocracia pra qualquer coisa. Uma Por isso que a gente tá levando as nossas tecnologias pra lá. certidão, por exemplo, pode levar meses pra ficar pronto. Boatos que Pedro Álvares Cabral espera pela sua certidão até hoje. Outra coisa que talvez tu não sabia é que tem muitos imigrantes aqui vivendo nas ruas por diversos motivos. Porque essa realidade que tem aqui na Europa afeta mais os imigrantes do que o próprio europeu. Mas ser um imigrante tem seu lado bom, até porque se fosse tão ruim, a gente não saía do nosso Brasil pra vir pra cá pro Little Brasil. Parece que a gente tá tipo na 25 de março, mas não, isso daqui é Portugal. Where are you from? From Bangladesh. Foi feito aqui em Portugal? Portugal, so yeah. Thank you, Bangladesh. Thank you. Ele não sabe falar português. Gente, nós já temos até uma 25 de março, tô achando ótimo. A gente já tá realmente exportando, né, os nossos costumes pra Guiana brasileira. E também não sabe falar inglês, mas eu gostei de chapéu. Agora me fala onde é que tu encontra um pagode Nossa, moça, mas você poderia ter melhorado esse áudio, hein? e uma caipirinha com cachaça aqui na Europa. Só aqui em Portugal, na Guiana brasileira. Pô, gente, já tem pagode, 25 de março, caipirinha. Pô, tá muito acelerado já essa colonização. Tô adorando, eu não sabia que a gente já tinha acelerado tanto. E daí, gente, nós temos mais essa daqui, né, que é outra guianense, né, brasileira. E que ela também não tá muito feliz não com esse processo de colonização. Guiana brasileira. Gente, eu não sei vocês, mas o meu TikTok só tem isso da Guiana brasileira. São vídeos de portugueses que me aparecem, português a dançar, português a falar, português a gravarem uma paisagem de Portugal. Eu vou ver os comentários, não é? Porque é a vida do nosso país. E só tem BR, Guiana brasileira, Guiana brasileira. E tipo, isso não me incomoda. Agora, os comentários do tipo... aquele português antigo, desatualizado, nós agora já instauramos o nosso brasileiro no país e toda Mas é, moça, a gente tá atualizando a língua de vocês que é arcaica. a gente fala brasileiro. Ou então, Portugal é uma favela que foi anexada para o nosso Brasil. Você também, tá? Pode ser também. Se você já tem a 25 de março, a gente pode até lidar dessa maneira. Mas não podemos falar a palavra, né, favela. É comunidade. A comunidade da Guiana brasileira que foi anexada ao Brasil. Eu fico com vergonha alheia. Eu fico com vergonha alheia porque eu sou imigrante na Bélgica atualmente e eu fico a pensar, se os portugueses pegassem e começassem também a fazer isso com a Bélgica, eu ia estar numa vergonha. Linda, vocês invadiram o nosso território há 500 anos atrás e fizeram muito pior. Tu tá com vergonha do quê, querida? Dá licença, vocês invadiram, saquearam, roubaram, fizeram um escarcéu aqui e agora quer vir falar que, seria uma vergonha se os portugueses fizerem isso?
Quando vocês eram portugueses, vocês eram muito pior. Nós estamos atualizando e guianizando brasileiramente vocês sem ter que fazer todas as atrocidades que vocês fizeram. Então, ó, menos, se coloca no seu lugar, guianense brasileira. Que eu nem ia saber onde eu ia enfiar a cara. Para ser muito clara, eu amo os brasileiros. Ainda bem que temos muito brasileiro em Portugal e que a cultura deles está lá, porque é muito fixe. Só que assim, essas atitudes só geram mais conflitos. O brasileiro, para ser muito sincera, para os brasileiros que também não moram aqui em Portugal, os brasileiros são mal vistos fora. Gente, E daí? E daí? Quem diz que a gente se importa? Nós vamos colonizar vocês para que vocês tenham mais educação e nunca mais invadam nenhum outro país do mundo. Pode mal ver a gente, não tem problema. É questão de anos até vocês entenderem o que nós estamos fazendo é para o bem de vocês. Sabe? Que nós estamos levando para vocês algo que vocês nunca tiveram, que é cultura, companheirismo, empatia e música boa, tá? Porque pelo amor de Deus, né? perguntem a BRs que estão aqui fora. Eles vão te dizer se não queres acreditar nos portugueses. Mas assim, os brasileiros são vistos como mal educados, que passam a perna, desrespeitosos. Claro que tem a parte positiva. E quem saiu por aí roubando o ouro dos outros países? Foi os brasileiros? A gente alegre, a gente a festa, são pessoas abertas, claro que sim. Mas é uma visão muito negativa e eu acho que esse tipo de comportamento só vai acentuar ainda mais essa situação. Agora um parênteses, tem muitas brincadeiras que os brasileiros fazem aqui na internet, até a picar, a atiçar os portugueses, que eu acho muito... Picar. Como que a gente ainda deixa eles falarem essas palavras? Isso daí é imoral. Imoral. Você não falar que você vai picar alguém, nossa, assim, imoral. Engraçado, porque tem muito português que leva tudo muito a sério e aí fica lá a escrever textão, a argumentar, não, sendo que é uma brincadeira, eu acho mesmo muito engraçado. Só que assim, nesta questão aqui da Guiana, realmente tem muito comentário desrespeitoso, porque falar mal da língua do povo que te acolheu, para isso para os brasileiros que estão em Portugal, falar... Acolheu, querida? Vocês não acolheram ninguém, não. A gente tá indo aí forçando vocês a devolverem o que é nosso que vocês pegaram, sem a gente deixar. Tá vendo porque a gente tem que levar a educação pra Portugal? Porque olha no que eles acreditam. Não tem um mínimo de autocrítica, essa nação. Mal da língua do povo que te acolheu, falar mal do português, falar mal do país, a comparar com favela. Isso é muito falta de respeito. Eu comentei num vídeo desse aí que apareceu e acho bom frisar aqui que tem muito BR que vai ser muito bem recebido em Portugal, de braços abertos, assim como eu e a minha família já recebemos e ajudámos como se fosse pessoa da família a troco de zero, porque é ajuda, é do coração. Como tem muito brasileiro que vai estar muito mal em Portugal e vai-se embora falar mal do país. Porquê? Eu acho que quando tu vais para um país, tu recebes aquilo que tu exalas. Então é assim... Bora exalar mais respeito, mais empatia, mais amor. Mas tem português que foi mal educado comigo. Eu não acho, sinceramente, que responder na mesma moeda seja o certo. Porque às vezes o português ele teve uma má experiência com um brasileiro, assim como um brasileiro teve uma má experiência com o português. E se a gente continuar a alimentar essa situação, já era. Vamos para a terceira Guerra Mundial. Querida, a gente não vai precisar disso não, a gente vai colonizar vocês antes disso, tá? Não vai precisar de nenhum conflito armado, mas assim, a gente precisa fortemente ensinar o que significa autocrítica para a Guiana brasileira, tá? Você vê pelos vídeos que tá faltando bastante, assim, autoanálise, autocrítica, talvez a gente devesse, né, enviar para eles alguns espelhos, porque pelo visto eles não têm mais espelho para se olhar. Vamos lá, gente. Lembrando de novo, se você chegou até aqui, curte esse vídeo, me fala o que você tá achando, e se você puder, aperta no botão hypar para ajudar o vídeo a chegar a mais gente, tá bom? Mas oba, gente, que a gente tem muito, mas muito guianense brasileiro que está revoltadíssimo com essa colonização. Então vamos lá para esse aqui, porque caso você não saiba, a gente ainda não tem o nome definitivo, né, para nossa nova colônia. A gente está chamando de Guiana Brasileira, mas tem muita gente falando que é Mato Grosso de Fora, sabe? Chique da Europa, tem vários nomes. Inclusive, se você tiver um nome melhor, você pode me dizer aí também.
Mas aí os guianenses brasileiros, eles ficaram revoltados e eles quiseram dar outros nomes pra cá, como se eles tivessem poder pra alguma coisa. Guiana Brasileira e cidades que mudaram após a colonização. Lisboa passou a se chamar Asilo do Bacalhau após os brasileiros sentirem um cheiro ruim de peixe morto. Eu diria Já vi, isso foi muito bom. Zero do bacalhau, porque o cheiro é ruim. Gente, o cheiro é ruim mesmo. Agora, tipo assim, tirando a brincadeira, tem cheiro de bacalhau? Lisboa? Nunca fui. que os brasileiros são muito mimizentos, mas quem somos nós para podermos julgar-nos nossos colonizadores? O Porto passou a se chamar Espírito Maligno em homenagem ao Espírito Santo. Adorei Espírito Maligno. Eu achei assim. Nossa, eu achei o supra-sumo. Esse nome é tudo. Muito bom. E para as pessoas não acharem que é uma cidade amaldiçoada, os nossos colonizadores brasileiros, que são pessoas devotas a Jesus Cristo, colocou a imagem de Maria. Até porque o estado que foi homenageado tem uma imagem de um Buda muito grande e as pessoas que são religiosas no Brasil escolheram a colocar a imagem de Maria, Mãe de Jesus. Coimbra está a ser chamada de Rio de Fevereiro, porque... Ah, é verdade, né? Rio de Fevereiro, gente. Coimbra. Essa daqui eu já sei que já tá, tipo, todo mundo já definiu que vai ser Rio de Fevereiro mesmo. Inclusive, eu achei um ótimo nome, tá? Podia ser Rio de Março também, mas Rio de Fevereiro foi bom. É uma homenagem ao Rio de Janeiro, mas estamos ao lado oposto, por isso somos fevereiro. E há uma coisa muito importante a dizer, que os brasileiros escolheram uma grande opção cá. Eles colocaram esta coisa, mas não chamamos de pãozinho de açúcar. Cá em Portugal damos um nome muito legal também. Portugal não, perdão, Guiana Brasileira. Não Isso aí, né? Que bom que você já tá se acostumando. mais pãozinho de açúcar o nosso. Os brasileiros, nossos colonizadores, chamaram isto de porra, que é a homenagem ao nosso doce, porra. Se você é de Guiana Eu não tava esperando por essa, mas ok. Brasileira, deixe nos comentários. E se você é brasileiro, também deixe aqui nos comentários, gente. Gente, jurava que ele ia criticar, mas eu acho que eu peguei o vídeo errado. E daí, por último, né? Por último, nós vamos ver uma guianense brasileira, uma das poucas que é grata, que está mostrando gratidão por nós estarmos levando civilidade para eles, por nós estarmos ensinando novos valores morais, sabe? De nós estarmos ensinando aquilo que é belo e o certo a ser feito e seguido. Pelo menos uma guianense brasileira teve um mínimo de gratidão por todo o nosso trabalho de colonização desse lugar arcaico. Brincadeiras à parte, a única coisa que temos a agradecer a vossa pessoa é que muito obrigado. Temos só que agradecer por tornar Portugal a Guiana brasileira, pois Portugal está quebrado e não temos outra opção. Entendendo? Alguém dentro da Guiana brasileira finalmente entendeu. Portugal está quebrado. Portugal, a antiga Portugal, né, a nova Guiana brasileira, precisa do Brasil. Porque senão eles vão à falência. Não só de dinheiro, mas moralmente também. Linguisticamente também. Não me aguento. Não vemos outra opção a não ser nos tornar a Guiana brasileira e pedir perdão a todos os gajos e raparigas brasileiras por tudo o que Portugal fez a vosso país, tomando vosso ouro, tomando vossas terras e isso. Vocês são uns lindos. Brasil é muito fixe. Estamos muito, muito, muito felizes. Muito obrigado. E não é fixe, vamos trocar esse vocabulário. É da hora. Incrível. Isso aí. Mas enfim, galera, tirando toda a brincadeira, assim, né? Porque querendo ou não, isso é uma brincadeira. Nós não estamos de fato colonizando. Quer dizer, em média, né? Porque se você parar pra perceber realmente, eu acho que quase 10% da população de Portugal já é brasileira, literal, brasileiros que se mudaram pra lá. Todas as crianças, quando elas vão ver conteúdos na internet, são conteúdos do Brasil. Tá tendo, de fato, essa mudança da língua, essa uma espécie de unificação, né? E o Brasil, como ele é muito mais... Ele é uma potência, de fato, perto de Portugal, como ele tem uma população, tipo, 20 vezes maior. Obviamente que Portugal vai acabar se tornando
uma espécie de mini Brasil na Europa, porque a nossa cultura ela vai acabar de fato se sobrepondo a deles, o que é um processo natural que sempre aconteceu na história quando várias populações falam a mesma língua, a população que tem a maior quantidade e o maior poder econômico sempre vai acabar influenciando o resto, né, dos outros locais. Mas, querendo ou não, gente, é uma brincadeira da internet, tirando essa parte, né, da influência cultural, de fato nós não estamos, né, colonizando, eu acho, né, porque parando pra pensar o que eu falei agora dos dados sérios, parece realmente que nós estamos colonizando. Mas até que se diga ao contrário, Portugal continua existindo, mas para nós brasileiros se chama Guiana Portuguesa. E o que você achou disso? Porque é com esse agradecimento, essa mulher gratíssima, ela é o exemplo do que tem que ser um guianense brasileiro, com esse exemplo incrível que eu finalizo esse vídeo.